Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse aqui é mais um vídeo nessa série sobre a história da igreja. E nós vamos conhecer agora sobre Hugo Grotius, ou Hugo Grotius, arminiano e pai do direito internacional, né, considerado. Então você vai conhecer um pouco da história dele, que foi um dos remonstrantes, né, um dos primeiros arminianos, vamos colocar assim, e considerado o pai do direito internacional, como eu falei. Então ele tem essa contribuição também, tanto na área arminiana, da teologia arminiana, como também na questão do direito, né, que é onde ele atuava, né, jurista. Então, eu espero que você goste desse vídeo e assista ele até o final. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas para o canal crescer e bora para mais esse vídeo. Ele nasceu num domingo de Páscoa em Delft, em 10 de abril de 1583, e em Rostock ele morreu, né, ao dia 28 de agosto de 1645. Ele também pode ser chamado de Huig de Groot ou ainda Grotius. Foi um jurista holandês. Era filho de Jan de Groot, curador da Universidade de Leiden. Sua obra mais conhecida é De Jure Belli et Pacis, das Leis de Guerra e Paz, 1625, no qual aparece o conceito da guerra justa e do direito natural. Foi também um filósofo, dramaturgo e poeta, então você vê que é uma pessoa de capacidade intelectual avantajada. Menino prodígio, começou a compor versos aos 8 anos e com 11 anos entrou para a Universidade de Leiden estudar Direito. Doutorou-se em 1598. Em 5 de maio, na Universidade de Orleans, ao acompanhar a uma missão diplomática à França de Johann van Oldenbarnevelt, de quem eu já falei, né, no vídeo passado, advogado, então primeiro-ministro dos Países Baixos Unidos, Henrique IV, rei da França, comentou que Grotius, que tinha 15 anos, era o verdadeiro milagre da Holanda. Em 13 de dezembro de 1599, passou a trabalhar como jurista em Haia. Tornou-se historiador em latim dos assuntos de seu país e praticou direito com os mercadores e comerciantes da Companhia das Índias Ocidentais e com Van Oldenbarnevelt, junto com Oldenbarnevelt, né? Em 1604, se tornou conselheiro legal do príncipe Maurício de Nassau. Publicou anonimamente em 1606 Mare Liberum, em que defendia a internacionalidade das águas oceânicas. Era um período, pessoal, de disputa, né, dos mares, né, entre vários impérios. Surgido numa época de conflitos em relação ao comércio marítimo, como eu falei, né, entre a Inglaterra, que se opunha às ideias de Grotius, e defendia a soberania sobre as águas ao redor das Ilhas Britânicas. Ou seja, claro que o Império Inglês britânico ia querer puxar a sardinha para eles, né? Claro, não ia aceitar esse negócio de internacionalização das águas. E a Holanda, né? São as principais forças marítimas da época. Nos últimos meses de 1604 e no início de 1605, escreveu De Jure Praedae, sobre a lei do apressamento. Em 1607, foi nomeado procurador-geral e primeiro fiscal público dos tribunais da Holanda, Zelândia e Frisia do Oeste. Em 1608, casou com Maria van Rijsbergen, de quem nasceram 4 filhos e 3 filhas. Em 1613, foi promovido a governador da cidade de Roterdã, o que lhe dava assento nos estados da Holanda e nos Estados Gerais dos Países Baixos Unidos. Em 1617, tornou-se membro do Comitê de Conselheiros do Partido Arminiano. Em agosto, surgiu um conflito entre os Estados Gerais arminianos e a Holanda, logo calvinista, né? Aqui vocês já estão começando a perceber, né, o contexto que eu já expliquei em outros vídeos, né, sobre a disputa entre calvinistas e arminianos dentro do seio da Holanda, né? Em 1618, após um inesperado golpe de Estado calvinista, foi preso com Van Oldenbarnevelt e Humboldt Hugebets, pensionário de Leiden, em nome dos novos Estados Gerais. Havia apoiado o parlamento holandês e Van Oldenbarnevelt em sua disputa com Maurício de Nassau. Você tem que assistir o vídeo passado para entender isso aqui. E com a ascensão deste último, acabou preso, né, o Maurício de Nassau. Em 1619, um tribunal especial de 24 juízes julga os prisioneiros políticos, sentenciando à morte Van Oldenbarnevelt, executado em 13 de maio de 1619, e Grotius e Rogerbitz, à prisão perpétua no castelo de Loevestein. Em 1620, um julgamento complementar declarou que Grotius é culpado de traição, Laesa Majestas. Vendo-se perdido, com a ajuda da mulher, realizou uma fuga espetacular, escondendo-se numa arca de livros, e escapou para Amsterdã e de lá para Paris. O Rijksmuseum de Amsterdã e o Museu Het Prinsenhof de Delft
alegam possuir a arca em seu acervo. Então, é um detalhe também curioso para você. Em Paris, em 1625, foi publicado seu De Jure Belli Ac Passus, que o consagra como o pai do direito internacional. Depois de 1631, voltou à Holanda em desafio à sua condição de prisioneiro fugido e praticou mesmo a advocacia em Amsterdã. Ofereceram-lhe ser governador-geral da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais na Ásia. Sua vida permaneceu aventurosa, pois em 1632 foi prometida a quantia de 2.000 guilds como prêmio por sua cabeça, obrigando-o a fugir em abril para Hamburgo, na Alemanha, onde passara 3 anos. Em 1634, foi nomeado pelo conde Axel Oxenstierna, embaixador da Suécia em Paris. Começou a trabalhar em Paris em 1635, ajudando a negociar um tratado para dar fim à Guerra dos 30 Anos. E eu vou fazer um vídeo sobre a Guerra dos 30 Anos que envolve calvinistas e católicos. Ficou ali até ser chamado de volta em 30 de dezembro de 1644, por carta da rainha Cristina. Deixou Paris com a família, partindo para Estocolmo, mas em agosto seu navio naufragou no Báltico e teve que aportar em Lübeck, em outro barco, 8 dias depois, dadas as severas tempestades. Morreu de exaustão em Lübeck, na Alemanha. Suas palavras finais teriam sido: mesmo tendo compreendido muitas coisas, nada realizei. Um dos teóricos do direito natural do século XVI, tardio, início do século XVII, Hugo Grotius, definiu o direito natural como um julgamento perceptivo no qual as coisas são boas ou más por sua própria natureza. Com isto rompia com os ideais calvinistas, pois Deus não mais seria a única fonte ou origem de qualidades éticas. Tais coisas que por sua própria natureza eram boas estavam associadas com a natureza do homem. Ora, a República Holandesa tinha sido fundada com base em princípios de tolerância religiosa, mas se tinha tornado uma teocracia calvinista, né? Porque o calvinismo, pessoal, começou a criar um monstrengo, começou a criar uma radicalidade, né? Essa questão de tudo, Deus tem que estar determinando tudo, tem que estar por trás de tudo, ele que calcula tudo, ele robotiza tudo, né? Então, começou a surgir, contraponzar essa visão radical e as pessoas começaram a desassociar, inclusive a visão calvinista estava começando a interferir em todos os aspectos da vida humana, na questão de colocar sempre daquela forma de interpretar tudo. E o Hugo Grotius vem para trazer a contribuição, não é bem assim não, e é como você está lendo aqui comigo. Como humanista e patriota holandês, Grotius teve problemas com o calvinismo. Tais disputas diziam respeito a leis internacionais da guerra e a questões de paz e justiça. Famoso por suas teorias sobre o direito natural, foi sobretudo considerado grande teólogo, ou seja, também era arminiano, teólogo, né? E claro, arminiano. Embora escrevesse ocasionalmente sobre o cristianismo e a religião, sua intenção era escrever sobre direito independentemente de suas opiniões religiosas. Então ele queria fazer um trabalho à parte da sua cosmovisão religiosa. Os trabalhadores em que descreve sua concepção do direito natural são De Jure, Praedae, Comentários sobre a Lei do Apressamento e Botim, e De Jure Belli Ac Passus, sobre a Lei de Guerra e Paz. Este último, publicado em 1625, é uma versão aumentada do primeiro, mas só foi publicado em 1868, bem mais tarde, né, pessoal? Quando o professor da Universidade de Leiden descobriram o manuscrito, ou seja, o cara fez a obra, ficou lá o rascunho e o pessoal trouxe essa obra, né, e publicou. Entretanto, seu capítulo 12 foi publicado separadamente em 1609 com De Mare Liberum, sobre a liberdade dos mares, que é a questão do direito internacional dos mares que ele falou. De Mare Liberum discute os direitos da Inglaterra, Espanha e Portugal a governar os mares. Se tais países pudessem legitimamente governar e dominar os mares, os holandeses estariam impedidos de navegar às Índias Ocidentais. O argumento de Grotius é que a liberdade dos mares era um aspecto primordial na comunicação entre os povos e nações. Nenhum país pode monopolizar o controle do oceano dado a sua intensidade e falta de limites estabelecidos. Pouco depois, Grotius se envolveu com disputas com os calvinistas, pois sua posição era contrária à predestinação e ao calvinismo e defendia a causa do livre-arbítrio. A questão de entender que o ser humano também age, ele tem a sua forma de pensar, a forma de agir, né? Então, já o calvinista ele é determinista em tudo. Todo aspecto da vida humana, Deus colocou um decreto determinando como ele agir, né? Então, a gente fica com aquela ideia, é um robô que está simulando a vida ou é a pessoa que realmente está tomando as suas decisões? Tem isso, né? Mas para eles, se isso aconteceu, Deus perde a soberania, né? Então, isso é a forma muito errada, pessoal, de interpretar a soberania. Essa é a forma calvinista de interpretar a soberania, não quer dizer que é a correta.
Não deixou de argumentar, mesmo em público, que o calvinismo poderia acarretar perigos políticos e religiosos para o protestantismo em geral. Tentou imaginar uma fórmula para a paz que não chocasse contra o calvinismo, mas falhou e acabou até preso. Isso aqui, todo esse contexto, pessoal, envolve a época lá que Armínio se levantou, depois veio os remonstrantes e, entre eles, Hugo Grotius. Segundo ele, todo direito devia ser dividido entre o que é divino e o que é humano, ou seja, a ação de Deus e a ação do homem. Né? Isso existe, a Bíblia mostra isso. Distingue entre as leis primárias e as leis secundárias da natureza. As primeiras são leis que expressam completamente a vontade divina. As segundas são leis e regras dentro do âmbito da razão, ou seja, mais do lado humano. Né? Grotius discute a guerra como um modo de proteger os direitos e punir os erros. É um dos modos do procedimento judicial. Embora a guerra possa ser considerada um mal necessário, é necessário que seja regulada, porque senão vira anarquia total, né? Até na guerra existe regra. A guerra justa, aos olhos de Grotius, é uma guerra para obter um direito. Discute 3 meios de se resolver uma disputa pacificamente. O primeiro é a conferência e a negociação entre 2 rivais ou contestantes, ou seja, a diplomacia. O segundo método é chamado compromisso, um acordo em que cada um dos lados abandona certas exigências e faz concessões, ou seja, você vê isso já em guerras que foi depois de Grotius que aconteceram, né? Principalmente a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, você vê essas concessões acontecendo. Né? Então é baseado também nesse pensamento dele. Ele influenciou muito na questão do direito internacional como um todo. O terceiro é por combate ou por tirar a sorte. Para Grotius, seria melhor por vezes renunciar a alguns direitos do que tentar exigi-los pela força. No que se refere à barganha e mediação, sustenta que em cada um dos métodos acima é da maior importância escolher um juiz com caráter e decência. Discute os métodos de conseguir paz e no final obter alguma forma de justiça e diz, entre aspas, abre aspas, porque a justiça traz paz de consciência enquanto a injustiça causa tormento e angústia. A justiça é aprovada e a injustiça condenada, pela concordância comum dos homens bons, fecha aspas, prolegomena. Para Grotius, as leis morais deviam se aplicar tanto ao indivíduo quanto ao Estado. Embora fosse conservador em suas opiniões, suas ideias sobre guerra, conquista e a lei da natureza continuaram a ser bem consideradas e expandidas por filósofos mais liberais como John Locke em seus Two Treatises on Civil Government, que é em 1689. Né? Locke concorda com Grotius ao usar o artifício analítico de um estado da natureza existente antes do governo civil, e ao declarar que o poder e a força não criam direito, e ainda que guerras justas têm por finalidade preservar direitos. Grotius ajudou a formar o conceito de sociedade internacional, uma comunidade ligada pela noção de que os estados e seus governantes têm leis que se aplicam a eles. Todos os homens e as nações estão sujeitos ao direito internacional e a comunidade internacional se mantém coesa por acordos escritos e costumes. Então, você vê a contribuição dele para a questão de como as nações se relacionam, a questão de direito, até onde um pode avançar, até onde o outro cede, os acordos, a diplomacia, né? Você vê que é bem interessante. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo um pouco longo, mas para você conhecer o contexto cultural da época, histórico, a vida de Grotius e as suas contribuições, tanto na área do direito, que foi o que ele mais atuou, e também no sentido em que ele atuou na questão arminiana, calvinista, na época lá do Sínodo de Dort, da época dos remonstrantes e da guerra que estava sendo travada, né, pela ocupação dos mares e tudo mais. Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.